Por que que algumas pessoas ficam tristes quando emagrecem através das canetinhas emagrecedoras? Eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo para colocar um pouquinho aqui o meu ponto de vista e a minha visão desse fato, né, de algumas pessoas estarem ficando apáticas, sem vontade de fazer as coisas, desanimadas, magras, mas infelizes, principalmente depois de terem emagrecido usando as canetinhas emagrecedoras, né? Esse é um relato que eu escuto de alguns clientes que eu tenho atendido para fazer o desmame da medicação, tá? E conversando também com colegas, com amigas, escutando podcasts, né, notícias com esse relato. E eu achei que seria interessante eu gravar um vídeo trazendo o meu posicionamento, né, e o meu ponto de vista sobre esse assunto. Agora, acho que é importante também, como faz tempo que eu não gravo vídeos aqui para o YouTube, eu me apresentar, né, e por que que eu quero falar sobre isso. Bom, meu nome é Fernanda Giacomo, eu sou nutricionista há 24 anos e eu trabalho hoje em dia de forma prioritária com emagrecimento consciente, tá? E dentro desse emagrecimento consciente, eu uso várias abordagens, né? Desde trabalhar a parte de análise corporal, porque eu também, além de nutricionista, sou analista corporal, de trabalhar as questões genéticas do emagrecimento, as questões inflamatórias, né, e também as questões emocionais e comportamentais que estão relacionadas com excesso de peso. Então, eu gosto de trabalhar esse olhar integral, tá, onde envolve todas as questões nutricionais, mas que envolve também uma abordagem terapêutica. Então, eu acho muito interessante quando a gente ouve essa questão, né, da tristeza relacionada não só com o emagrecimento, né, mas com o emagrecimento através de um recurso que é abrupto, que no caso hoje são as canetinhas, mas que antigamente já foram os medicamentos inibidores de apetite, né, que foram muito usados aí na década de 70, 80 e 90, tá? Bom, o que eu acho importante para a gente falar? Primeiro, acho que é importante a gente entender rapidamente o mecanismo da canetinha, né, para a gente entrar no aspecto da tristeza. E por que não é para todo mundo? Não são todas as pessoas que ficam tristes quando emagrecem através das canetinhas. São algumas pessoas, então isso envolve uma questão de personalidade. Então fica comigo até o final que eu vou chegar lá. Bom, de uma forma muito resumida, gente, como que a canetinha funciona, tá? Aliás, eu acho que antes é importante eu deixar meu posicionamento aqui, eu não sou contra o uso das canetinhas emagrecedoras. Eu acho que tem que ser só usado de uma forma consciente, tá? Avaliando o seu estado de saúde, entendendo o seu perfil emocional e comportamental, trabalhando as questões alimentares, principalmente uma nutricionista que trabalha com abordagem comportamental, como é o meu caso, tá? E tendo seriedade no uso da canetinha, tá? Então, use com responsabilidade, ok? Vamos lá, como é que funciona a canetinha, né, a medicação? Ela, de forma geral, ela ajuda a regular o apetite, tá? Mas ela também ajuda o corpo a utilizar mais gordura como energia, tem ações anti-inflamatórias. Eu, particularmente, acho o medicamento excelente, tá? Só que nessa questão da regulação do apetite, ela também trabalha no centro que regula alguns vícios, né? Então, é muito comum eu escutar pessoas que eram viciadas em café não terem mais vontade de tomar café, que ajudou no controle do consumo de doces, de chocolate, né? Então, a pessoa ela teve a regulação do que gerava talvez aquela compulsão alimentar e aquela impulsividade, né? Então, o medicamento ele ajuda nesse contexto também, né, dessa impulsividade, dessa compulsividade. Então, guardem essas informações porque vai ter relação quando eu for explicar a questão do perfil de personalidade, tá? Agora, por que esse mecanismo, né, de tratar a impulsividade, a compulsividade, pode gerar tristeza e apatia em algumas pessoas, tá? Quando a gente fala de questões comportamentais e emocionais, eu que sou analista corporal, eu vou olhar naturalmente para a questão dos traços de caracteres, dos traços de personalidade, né? Todos nós temos 5 traços de que compõem a nossa personalidade, que são desenvolvidos de quando a gente está na barriga da nossa mãe até os 5, 6 anos de idade, tá?
Então, a gente tem o traço da esquizoidia, o traço da oralidade, da psicopatia, o traço masoquista e o traço rígido. E tem um traço específico, meus amores, que é o traço da oralidade, que desenvolve de quando a gente está no primeiro mês de vida até o 12º mês de vida, que é o traço do bebê. É o traço do bebê. E qual que é a característica desse traço, gente? É um traço, pensa assim, o bebezinho estava na barriga, aí de repente ele nasce, ele vem para o mundo, né? O mundo com várias sensações, percepções que ele não tinha antes na barriga, ou seja, era diferente na barriga, tá? Então, ele vivia lá naquele ambiente quietinho e fechado, dentro da barriga da mãe, tendo contato só com a mãe, escuro, apertadinho, se alimentando, né, via cordão umbilical, e de repente ele nasce, tem acesso a calor, frio, a voz da mãe tá diferente, contato com a pele, né, frio, calor, ingerindo alimento pela boca, tendo aquela sensação diferente na barriguinha, né? Então, vontade de fazer cocô, xixi, barulho diferente, ou seja, é um traço que tem essa conexão direto com os 5 sentidos e ele é muito intenso, ele é muito sensorial. Inclusive, essas questões sensoriais ajudam na regulação emocional desse traço, principalmente a comida. Né? O oral, ele tem essa relação com a comida que é real para ele. Ele gosta de comer, a comida deixa ele feliz, né? A comida ajuda a regular ele emocionalmente. É claro que se esse oral está, vamos dizer assim, na dor emocional, ele acaba indo para os excessos. Então, a comida realmente ela pode passar do ponto de regulação emocional e tentar preencher um vazio que ele está sentindo e que não vai ser preenchido com comida, tá? Mas um oral, quando ele está no recurso dele, a comida ela pode ser usada de forma saudável para regular essa emoção, né? E o oral, ele é essa pessoa intensa, essa pessoa expansiva, essa pessoa que chega e precisa ser vista, né? Inclusive, o excesso de peso para o oral tem uma função importante, que é a do destaque. Por quê? A feridinha emocional do oral é a feridinha do abandono. Então, o oral, quando está com excesso de peso, porque existe uma função para aquele excesso de peso, que é de se destacar, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa que tem um traço da oralidade elevado, né, e está acima do peso, isso já pode ser um sinal que aquele excesso de peso tem uma função, dela se destacar e não se sentir abandonada. E quando ela emagrece através da canetinha, e por que eu estou falando canetinha? Porque é um emagrecimento mais rápido. Ela tá um dia de um jeito, ela aplica a primeira dose da medicação, na primeira semana ela já fica sem apetite. Não é algo que ela teve a oportunidade de ir se acostumando a diminuir o apetite dela, a se perceber, né, a se adaptar a isso. Não, foi um corte abrupto daquela relação que ela tinha com a comida, daquele prazer que ela tinha com a comida. Eu escuto relatos de alguns clientes falando: Fernanda, parece que eu peguei a asco da comida, eu tenho fome, mas eu não tenho vontade de comer. E eu tô me estranhando nisso, porque eu amava comer, né? Então, a perda desse prazer em comer é um ponto que gera tristeza. Dependendo da dinâmica da pessoa com a comida, isso gerava uma identificação para ela, do gostar de cozinhar, de oferecer a comida para a família. Então, ela pode perder essa conexão, que gera também um vazio, tá? Fora a regulação emocional que ela tinha com a comida. E isso, de certa forma, o medicamento ele corta. Então, para onde que ela vai quando ela precisa se regular? Então, ela fica realmente perdida, porque o efeito do remédio realmente ele é muito rápido. E isso sim pode gerar uma tristeza e apatia, porque é como se ela se desconectasse, se ela perdesse um pouco a personalidade dela, né? Então, é o meu ponto de vista do porquê que o emagrecimento abrupto com as canetinhas emagrecedoras pode gerar essa tristeza. Agora, eu como nutricionista, qual que é a minha preocupação que eu vejo com os meus clientes que estão com essa queixa, né, de se sentirem tristes com o emagrecimento através das canetinhas? É eles associarem a tristeza a estar mais magro, a perda de peso, tá? E aí eles ficam, poxa vida, inconsciente, né? Então, eu prefiro, às vezes, estar acima do peso e estar feliz do que estar magro e estar infeliz, estar triste, estar deprimido. E a questão não é a perda de peso em si, é a forma com que isso aconteceu. Então, por isso, então, eu acho muito importante a pessoa ela não procurar um nutricionista com essa abordagem comportamental e terapêutica, que é a que eu faço, só no desmame
da medicação, e sim desde o começo, para a gente ir trabalhando essas questões que ela vai percebendo, que essa pessoa vai percebendo ao longo do tratamento dela, e a gente poder tratar isso, conversar isso, ajustar a alimentação, né, ela poder ter tempo de perceber essas questões ao longo do tratamento dela. Por isso que eu acredito sim que todo emagrecimento, todo processo de emagrecimento, ainda mais emagrecimento grande, né, 15 quilos, 20 quilos para mais, ele deve ter um acompanhamento multidisciplinar e principalmente com profissionais que façam esse acolhimento e tenham essa capacidade de trabalhar olhando para as questões emocionais e comportamentais relacionadas com o excesso de peso, com a relação com a comida, tá? Porque é necessário trabalhar dessa forma, ok? Agora eu queria saber de você, o que você achou dessa forma de pensar, dessa linha de raciocínio? Fez sentido para você? Se você gostou desse vídeo, desse assunto, comenta aqui nos comentários. Se você quiser mais vídeos sobre essa temática, que abordem o emagrecimento com questões um pouco mais profundas, né, comenta aqui, porque isso vai me dar ideia para fazer mais vídeos, tá? E se você acha que esse tipo de vídeo pode beneficiar algum amigo ou amiga que está passando por isso, compartilha com ele. Eu acho que ele pode receber uma ajuda muito grande tendo esse outro ponto de vista, porque às vezes a pessoa ela se sente errada, né, de não estar sentindo as coisas certas, ou porque um colega não está sentindo nada disso, ela pode estar se sentindo realmente muito incomodada, e às vezes atrapalhar o processo dela de emagrecimento por não ter uma condução adequada. Então vale a pena mandar esse vídeo para um amigo ou uma amiga que está passando por isso, né, para ele olhar um pouquinho fora da casinha, né, e quem sabe receber ajuda de forma adequada, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.